Querida igreja, escrevi essa carta pensando no momento que você chegasse aos seus 90 anos. Em um casamento, chamamos isso de bodas de álamo. Não sei se você conhece bem essa árvore. Em Gênesis 30, Jacó utilizava varas dessa mesma árvore para gerar um rebanho que se multiplicava com marcas profundas e visíveis. Oro para que o bom pastor esteja fazendo o mesmo em vocês neste tempo. Mas eu não falei sobre casamento em vão. O matrimônio ilustra a aliança de Jesus com a sua igreja, e quero te lembrar disso. Deus nunca entra em um relacionamento permanente que não seja através de uma aliança. Ela é um pacto, um contrato, que envolve uma promessa de fidelidade de ambos os lados. Para que você possa ter uma aliança exclusiva com Deus, quero te lembrar que é necessário um profundo arrependimento para quebrar os pactos, ídolos e deuses falsos do passado. Em outras palavras, exclusividade com Deus demanda que você permita que Ele entre na sua história, restaure o passado, santificando o presente e transformando o futuro. Você está disposto? Deseja dar o passo de quebrar as alianças do passado? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, eu sou o Tércio. Gente, deixa eu contar algo para vocês dentro do testemunho dado. É um detalhe importante. Nós, quando estávamos dentro daquele momento, daquela reunião, em obediência a Deus, e ele já havia dito, vou fazer minha proposta, voltem para casa, pensem numa proposta, o terreno já é da igreja, nós vamos só ajudar vocês a como ajustar isso. E aí, nós dissemos que não tínhamos proposta alguma e realmente era um momento de uma conversa com um caráter comercial, mas absolutamente espiritual e contraditória a uma mesa de negócios. Era isso, nós estávamos diante de uma incoerência divina. Então, naquele momento, ele olhou para ela, para a diretora nacional e disse o seguinte: olha, vamos fazer isso para ajudar a igreja. Um jurinho, né? Põe um jurinho aí, por questão financeira vai pegar a gente. E naquele momento, Deus tinha falado algo muito profundo já ao meu coração. E a Martinha tinha me ligado um pouquinho antes dessa reunião e dito assim: mozão, Deus tem falado conosco que a gente não deve descer ao Egito para buscar socorro. Agora não vamos descer para a Síria também pedir socorro da Síria. Porque Deus, nenhuma dessas alianças agrada ao Senhor. Ela falou: eu sei que Deus já falou contigo, que não existe nenhuma proposta para fazer, mas eu estava no meu devocional aqui, Deus falou comigo: cuidado para não descer para a Síria pedindo socorro como Israel fez. E ali eu disse para ela: obrigado por essa palavra. Então eu estava muito consciente que não havia proposta da igreja para ser feita. Era apenas contar as maravilhas de Deus, trazer um cenário real. Nós tínhamos lido a matéria naquela semana, que saiu na 0 Hora aqui, de 45% dos gaúchos endividados. Conversamos sobre tudo isso. E aí quando ele disse, mas vamos embutir um jurinho só porque, imagina, claro, o valor de 27 milhões para 15 milhões, o natural era fazer uma atualização do valor do terreno, ou no mínimo uma correção monetária ou juro. Mas naquele momento que ele falou aquilo, eu olhei para ele, e com muito assim temor, eu disse para ele, né? Eu falei: seu José, assim, muito obrigado pelo seu coração de acolher a igreja aqui, essa disposição da gente caminhar. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Ele ficou muito atento e eu disse: jurinho não dá. Não posso impor sobre a igreja, num momento como esse, juro, eu não posso. Gostaria muito que você pudesse compreender
que não existe possibilidade. Ele olhou para a diretora nacional e sorriu, né? Mas o pastor também nem juro. Então tá bom, vai lá, sem juros, sem nada, nós vamos ajudar a igreja. Queridos, isso não é normal. A gente saiu de lá e sentados com aqueles homens de negócios, homens da igreja que estavam conosco naquela mesa, e eles dizendo: pastor, nós já negociamos tanto na nossa vida, e todo mundo que senta para negociar um valor, por menor que seja, quando tem que mudar uma situação de um contrato, vai embutir alguma coisa. Mas nós não estávamos diante de um valor pequeno, era 6.300.000. Então, era o mais natural. Mas o Senhor estava dizendo uma coisa: sou eu quem estou à frente da igreja, não são vocês. Fui eu quem fiz isso. Fui eu quem dirigi. Então, nós lá em casa, quando a gente vê uma obra de manifestação de Deus, quando a gente compreende que Deus está fazendo algo, lá em casa a gente dá um grito bem alto. A gente abre as janelas do apartamento, se a gente está no carro, abre os vidros do carro, a gente parece louco, mas a gente dá uma glória a Deus bem alto. Eu queria chamar vocês para ficarem em pé. Quantos aqui reconhece que foi Deus quem fez? Levanta aí, você que reconhece isso. Eu vou contar até três, e nós vamos dar um glória a Deus bem forte. Mas não pode ser qualquer glória a Deus, porque nós estamos declarando com os nossos lábios que nós reconhecemos que foi Deus quem fez. É Deus quem fez. Agora, de fato, nós queremos até o dia 15 de maio ainda continuar entregando o máximo que a gente pode, sem o peso, como eu já falei, financeiro, mas com muita gratidão por isso que Ele está fazendo, porque se nós baixarmos esse valor até 15 de maio, isso vai ser muito favorável para nós como igreja no processo. Amém? Vamos dar um glória a Deus bem forte a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. No 3, tá? 1, 2, tem que ser muito forte, hein? 3, glória a Deus! Aleluia! A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós reconhecemos a Tua boa mão sobre nós, Pai. Obrigado, 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 Jesus. Amém. Você pode se assentar. Queridos, nós estamos dentro de uma série chamada Série Aliança. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. O tema da nossa mensagem hoje será uma aliança definitiva e exclusiva com Jesus. Uma aliança definitiva e exclusiva com Jesus. Romanos capítulo 1. Deixa aberta a sua Bíblia todo o tempo nesse capítulo, porque nós vamos estudar a partir do versículo 18 em diante. Romanos 1, 18 em diante. Pai querido, que o Teu Espírito Santo, que a Tua palavra, que o poder do Senhor nessa noite aqui seja manifesto. Nós já estamos sendo ministrados pelo Senhor. Cada oração, cada canção, ó Deus, é uma expressão de quem reconhece o governo e o senhorio de um Deus que é absoluto. Mas, Pai, hoje à noite nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito nos leve a uma resolução muito mais profunda do que até aqui já tomamos na nossa vida. É possível que muitos aqui já fizeram esta resolução, que hoje haja uma sondagem, ó Deus, do quanto nós estamos levando a sério esta aliança única, exclusiva e definitiva contigo. Mas Deus, nós cremos que hoje à noite aqui será uma noite onde o Senhor irá levar pessoas a esta resolução. Convidar o Senhor Jesus para ser o seu único Senhor, exclusivo, de maneira definitiva, destronando hoje à noite, Pai, toda e qualquer aliança, vínculo com outros espíritos, falsos deuses, que até hoje tenham buscado socorro. Pai, abre os olhos espirituais hoje de cada um de nós, toma nossa mente, o nosso coração,
Ó Deus, que pela Tua palavra revelada agora haja algo realmente vindo do céu, abrindo os nossos olhos e levando-nos a uma liberdade espiritual definitiva e que vai trazer honra e glória ao Teu nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Quero começar com uma frase de Chesterton. Ele foi um apologeta, alguém que defendia a fé cristã. Ele, um homem inglês, jornalista, escritor, e ele disse o seguinte: quando um homem para de crer em Deus, ele passa não a não crer em nada, mas a crer em qualquer coisa. Eu vou deixar a frase um pouquinho aqui. Eu quero que você possa pensar um pouco sobre essa frase. Olha só, quero repeti-la. Quando o homem para de crer em Deus, ele passa não a não crer em nada, mas a crer em qualquer coisa. Nossa mensagem hoje propõe convidar você que está aqui a fazer uma aliança exclusiva e definitiva com Jesus Cristo hoje à noite. Nós vamos examinar biblicamente o que a Bíblia diz sobre as questões de idolatria, quais as razões que levam o ser humano à idolatria, porque temos tanta idolatria presente na humanidade, e nós vamos observar como Deus olha para isso, o que Deus fala sobre isso. Estamos vivendo esta série chamada Aliança, e a razão de pensarmos nesse tema hoje de maneira exclusiva dentro desta série Aliança é que o Senhor foi nos ministrando ao longo dos anos e nos mostrando acerca do pluralismo religioso crescente na nossa nação brasileira. E eu quero dizer de maneira muito específica ao Rio Grande do Sul, esta mentalidade de que todos os caminhos levam os homens a Deus. Esta mentira que prega que há uma possibilidade de vários caminhos como sendo viáveis para levar o homem ao encontro com Deus, ao relacionamento com Ele. O ser humano tem sido enganado, portanto, por esta mentira, por este engodo, e como consequência tem sofrido. Embora a origem dessa filosofia tenha tido a pretensão de propor a tolerância religiosa e a exclusão de uma única religião como caminho para o encontro com Deus, ela fracassa e tropeça no fato de que nenhuma religião, de fato, pode assumir o caminho para Deus. Olha o que a Bíblia diz, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz: pois há um só Deus e um só mediador, ou seja, um só caminho entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. O homem Cristo Jesus. João capítulo 14, versículos 5 e 6, fala de Tomé, dentro da crise de Jesus, falando que ele voltaria ao Pai. Então Tomé diz para Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Porque nós também queremos ir para o Pai, nós também queremos ir para Deus. Jesus responde assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Jesus é o único caminho que pode levar você e eu a um relacionamento pessoal e definitivo com Deus. A história bíblica apresenta essa independência, contudo, do ser humano em relação a Deus desde a antiguidade, levando-o ao ponto de criar os seus próprios deuses, enganando-se a si mesmo. E aí o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja lá em Roma sobre isso, ele vai registrar para mim e para você princípios tão profundos que vão nos ajudar a compreender por que tanta idolatria no mundo. Nosso texto base para hoje será Romanos capítulo 1, versículos 21 a 23. Nós não vamos ler ainda esse texto, eu quero lhe explicar algumas coisas antes de você ler o texto comigo. Olha só, Paulo, quando ele vai escrever à igreja em Roma, o objetivo dele de escrever esta carta, uma carta à igreja em Roma, é apresentar para aquela igreja que estava ali em Roma, uma igreja cristã, crescendo, seguindo a Cristo. Paulo queria que eles pudessem compreender qual era a realidade, qual era a condição real do ser humano, longe de Deus, e a necessidade que Paulo tinha de pregar o evangelho aos gentios. Especialmente naquele contexto,
Paulo estava dizendo a necessidade de que outras nações, e ele se referia naquele tempo à Espanha, que o evangelho de Cristo ainda não havia chegado à Espanha, de que era necessário pregar o evangelho. Os gentios, aqueles que não tinham nenhum tipo de conhecimento de Deus, precisavam compreender isso. Amados, desde a origem do pecado, ouça bem o que vou dizer, desde o momento da queda do homem, Gênesis capítulo 3, uma falsa ideia permeia a mente humana acerca de como Deus deveria lidar com todas as pessoas que não tiveram qualquer noção da lei de Moisés, aí estamos falando do Antigo Testamento, ou da revelação especial acerca de Cristo Jesus, que seria então o Novo Testamento, a nova aliança. Então a mentira impregnada na sociedade, essa falsa ideia seria: Deus jamais seria capaz de condená-los. Deus jamais iria julgar essas pessoas. E aí a pergunta que fica na humanidade é a seguinte: seria justo Deus fazer algo que pudesse punir essas pessoas que vivem longe de Deus e que não puderam ter qualquer acesso ao Evangelho? Esmiuçando um pouco mais essa pergunta seria: em que base Deus julgaria esses povos, essas nações? Agora, à medida que nós partimos dessa falsa base de pensamento, em que as pessoas estariam inocentadas por não conhecer o Evangelho de Cristo e nem mesmo a lei de Deus no Antigo Testamento, nós vamos construindo uma mentalidade, absorvendo uma mentalidade coletiva religiosa falsa, com base em um sofisma. Sofisma é mentira com cara de verdade. O apóstolo Paulo então vai exatamente, escrevendo à igreja em Roma, dizer o contrário deste sofisma. Paulo, nesses versículos que nós iremos ler, por isso eu quis explicar um pouco antes, ele tem a séria intenção de mostrar a real condição de toda a humanidade diante de Deus. Toda a humanidade. Todos estão sob a ira justa de Deus, estão sob a condição de condenação. Agora ouça, não com base na revelação especial de Jesus, nem mesmo da lei de Moisés, mas com base em quê, Tércio? Com base na revelação natural descrita no texto que vamos ler. Fale comigo, revelação natural. Olha só, voltando então ao capítulo 18 deste capítulo 1, ou melhor, versículo 18 desse capítulo 1 de Romanos, Paulo diz que a ira de Deus se revela dos céus, ou seja, Deus existe, e ao olhar para a humanidade, ver a condição de rejeitarem deliberadamente a verdade da sua existência, a Bíblia diz, nós vamos ler daqui a pouco, que Deus se ira, que Deus fica indignado, e Deus está irado por quê? Aqui é o ponto central. Deus está irado porque este conhecimento da sua existência foi revelado a todos os homens pela própria consciência moral na criação, mas também foi revelado pela natureza, pela criação. Nós cantamos aqui essa música, Eu Também, ela fala exatamente isso. Toda a criação adora, toda a criação se prostra, toda a criação louva esse Deus, mas o que nós fizemos foi pegar a criação e colocá-la no status de Deus, e nós adoramos o sol, nós adoramos a lua, mas na verdade a criação adora e revela a grandeza de um Deus maior do que a própria criação. Então, Paulo, ao escrever isso, ele vai dizer que esta criação manifesta diante dos nossos olhos todos os dias. Ela basta para nós reconhecermos a existência de um Deus. Contudo, preste atenção, contudo, a humanidade escolheu suprimir esta verdade, apagar esta verdade, abafar esta verdade, como se a sociedade dissesse: não, eu quero descartar essa coisa sobre Deus existe, para viver a minha própria vida de forma injusta, trazendo impiedade e perversão a nós mesmos. É o que o texto vai dizer. Então eu quero te convidar a olhar primeiro o versículo 18 e 19 de Romanos. Observe comigo, tendo esse pano de fundo, o que a Bíblia diz: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça.
Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E o versículo 19 diz que a justiça de Deus é justa, porque o que se pode conhecer de Deus foi manifesto pela sua criação, o que faz com que eu e você, preste atenção, não sejamos tão inocentes assim. Deus se revelou lá na consciência do ser humano na criação. Eu e você sabemos lá no íntimo que existe alguém maior, alguém superior a nós. Sim ou não, gente? Sim ou não? Claro que sim. Contudo, escolhemos suprimir essa verdade, atraindo a ira de Deus sobre nós. E no versículo 20, Paulo deixa claro que os atributos divinos, as qualidades de Deus e o seu eterno poder estão revelados na natureza criada. O texto bíblico quer nos ensinar que Deus então deixou claro, deixou uma assinatura, que Ele é divino, que Ele é eterno, que Ele é poderoso e portanto distinto da criação. E aí no final do versículo 20, Deus vai dizer então, que eu e você, ao sermos julgados por Ele no último dia, não poderemos justificar a nossa ignorância com base na nossa inocência. Vamos ler aqui o versículo 20, olha só. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos o quê? O quê, gente? Claramente. Deus fez uma assinatura e diz, você vai ver, existe alguém poderoso, infinitamente maior. Não é possível algo criado não ter alguém superior para poder fazer isso, não tem como. E ele vai dizer, sendo compreendidas por meio das coisas criadas. Quando você olha para a criação, você pode compreender, existe um Deus superior, Criador, maior do que a minha vida, maior do que a criação, maior do que tudo. Ele vai dizer o seguinte, de forma que você se torne indesculpável. Indesculpável. Esse texto bíblico é um consenso entre os estudiosos da Bíblia, apresentando como o princípio espiritual da revelação natural. Eu vou repetir, um princípio temos aqui em Romanos 1. É um princípio espiritual da revelação natural. E o que seria esse princípio? A revelação natural, então, significa que Deus se revestiu de glória por meio das coisas criadas. Ou seja, na sua criação, Deus manifestou a glória dele, revestiu a criação da sua glória, manifestou isso aos nossos olhos, mas também colocou em toda a humanidade uma semente dele, levando-nos à busca pelo encontro com um ser superior a nós mesmos. E por isso, nós somos indesculpáveis. Indesculpáveis. É como se Deus estivesse dizendo à humanidade que o rejeitou o seguinte: eu não estou condenando você porque você não aceitou Jesus, mas por ter negado a verdade da minha existência, do meu poder, da minha santidade, da minha eternidade, para poder viver a sua própria injustiça. É isso, você sabia da minha existência, mas quis suprimir, abafar essa verdade, rejeitando o conhecimento de Deus na sua própria consciência. Essa era a razão do apóstolo Paulo então, de dizer que nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos chegar a Roma, a Espanha, a todo mundo gentil, inclusive a você e a mim. E Paulo aqui está chamando a atenção de volta a essa verdade inegável. Ao longo da história, ouça bem, pessoas estão morrendo nesta condição, longe de Deus. A razão é que assim estão, porque estão rejeitando essa verdade, a fim de viverem a vida como bem querem e como bem desejam. Por esse motivo que, como igreja Monte Serra, abrir as nossas casas durante a semana, não apenas estar no prédio no domingo, mas nos encontrarmos com pessoas nessa cidade, compartilhar o Evangelho de Cristo, abrir a nossa casa para trazer amigos para dentro da nossa sala, e nós podemos apresentar o Evangelho, querido, das nossas casas para as nações. É imperativo prioritário de Deus para a igreja, é a nossa missão. Por quê? Porque o homem é indesculpável.
no nosso texto base aqui, versículos 21 a 23, Paulo então vai explicar como acontece esse processo de rejeição de Deus. Quais são os mecanismos que a humanidade tem usado para suprimir a verdade da existência de um Deus Criador? Agora deixa eu ajudar você a entender um pouquinho mais o contexto desta carta. Porque Paulo está escrevendo isso aqui aos Romanos, e o contexto é o contexto do pensamento grego pagão. No início do século VI aqui, os filósofos surgem e renegam os mitos gregos que tentavam explicar a realidade do ser humano, e agora eles entregam-se à racionalidade a fim de explicar o sentido da vida e a própria realidade a partir agora do racionalismo. Enquanto os gregos estão buscando pela razão para lidar com a questão moral, com a questão do conhecimento de Deus, do sentido da vida, da existência humana, nós vamos ter o apóstolo Paulo ali naquele 6º século, ele como alguém que representa esse evangelho, lidando com as respostas sobre estas questões, pela revelação da verdade que é Jesus. Por isso Romanos, preste bem atenção, capítulo 1, esse capítulo que nós vamos aqui nos debruçar agora, Romanos capítulo 1, é o manual de defesa da fé do apóstolo Paulo. É como se fosse um manual apologético de Paulo, enquanto está conversando com os judeus e com os gregos. Ele vai apontar tudo para Jesus, é tudo sobre Jesus. Paulo está preocupado com isso porque todo ser humano é essencialmente religioso e tem uma crença numa realidade última na qual ele vai colocar a sua esperança, na qual ele vai se dobrar. Pela natureza da nossa criação, minha criação, sua criação, do ser humano, todos somos inclinados para a adoração de algo ou alguém, pois somos criados à imagem e semelhança de Deus, e por isso buscamos esse relacionamento com um ser superior a nós. Até mesmo o ateísmo é religioso, porque está colocando a sua esperança naquela hipótese que defende. Paulo vai nos explicar, e nós vamos agora olhar para isso. Como se dá esse processo de rejeição da verdade, da existência de Deus, e aonde isso nos leva consequentemente. Então o apóstolo Paulo deixa claro que em primeiro lugar, preste atenção, todos nós, toda a humanidade tem conhecimento de Deus, toda, mas pode sim decidir suprimir esta verdade. Os versículos 20 e 21, deixa eu ler novamente com você aqui. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Perceba que há clareza que possibilita a compreensão, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Conhecimento aqui é a consciência da realidade de que existe um Deus e de que Ele não é como nós, Ele é distinto e superior a nós e à criação toda, como Paulo escreveu nos versículos anteriores. Essa é então a premissa inicial para que a gente comece aqui a dialogar. Todo ser humano, sem exceção, tem o conhecimento de Deus. No relato de Gênesis, da criação, nós descobrimos aquilo que já citei, que homem e mulher, toda a humanidade foi criada à imagem de Deus. Todo ser humano que nasce já traz o conhecimento de Deus, a semente dele em sua imagem. Por isso o ateísmo, virar as costas para Deus, não é natural. É uma decisão deliberada de uma pessoa que ela toma de ignorar as evidências claras na sua consciência e na criação, na existência de tudo que Deus revela na criação, de que Deus não existe. Ninguém nasce ateu, ninguém. É uma opção que você faz, agnosticismo, idolatria. É tudo uma decisão que o ser humano toma na sua história de vida em algum momento. A primeira tese então de Paulo apresenta aqui, que ele apresenta, é que todo ser humano tem um tipo de conhecimento de Deus, alguns mais, outros menos, porque Deus embutiu
na consciência humana ao criar, mas Deus também escolheu amplificar essa oportunidade do conhecimento, quando Ele então, pela sua criação, manifesta a sua assinatura. Para a igreja, querido, agora olha para mim e para você. Para a igreja, isso fica muito mais profundo. Muito mais profundo. Por quê? Porque nós recebemos a revelação de Deus na nossa consciência. Nós temos a natureza como revelação de Deus. Porém, a igreja tem hoje a palavra escrita que traz a revelação na sua plenitude. Então, queridos, imagina que se Paulo está falando acerca dessas nações e povos que nunca ouviram falar de Jesus, mas que pela revelação da consciência e da natureza são indesculpáveis, quanto mais você e eu. Fala para o teu irmão assim: você é indesculpável. Fala para ele: ei, somos indesculpáveis. E ainda no versículo 21, Paulo então mostra que a consequência disso é o que eles fizeram com tal conhecimento. Observa, eles deveriam ter feito duas coisas. Versículo 21, ele vai dizer isso, olha comigo lá, o que ele diz: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Paulo está dizendo que pelo menos duas coisas os gentios que nunca ouviram falar do Evangelho poderiam ter feito e não fizeram. E ainda hoje é assim. Primeira, deveriam ter glorificado a Deus à luz da consciência e da criação, e não o fizeram. E em segundo lugar, deveriam ter dado graças a Deus, mas também não fizeram. Eles podiam ter reconhecido que a saúde, que o alimento, que a família, as estações dos anos, a colheita, o sol, a lua, as estrelas, tudo vem de Deus, que cuida, que supre, que sustenta, que provê e que generosamente nos abençoa. Mas eles não agradeceram. E ao invés disso, Paulo vai dizer: sabe o que a humanidade fez? Olha só, ao invés disso, eles construíram seus próprios ídolos e se dobraram a esses ídolos. O profeta Isaías, ele fala sobre isso, ele escreve sobre isso. Ele que escreveu 750 anos antes de Cristo. Ele vai falar sobre essa realidade presente na humanidade da idolatria, dos falsos ídolos, dos falsos deuses, onde nós vamos desprezando a existência desse Deus, vamos criando nossos próprios ídolos. Olha só o que a humanidade fez. Capítulo 44 de Isaías, nós vamos ler um texto longo, mas para mim de muita importância, para que nós possamos compreender esta idolatria. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último. Deus está falando: além de mim não há Deus. Quem então é como eu? Que Ele o anuncie, que Ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo e o que ainda está para vir. Que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Deus está usando o profeta Isaías para dizer: olha, que todos os falsos deuses se apresentem e possam predizer o futuro, possam mostrar que eles são Deus. E Deus começa a confrontar esses falsos ídolos. E olha só: não tremam, nem tenham medo. Não anunciei isto e não o predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não existe nenhuma outra rocha, não conheço nenhuma. Todos os que fazem imagem nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem, nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas. Modela um ídolo com martelos, forja-o com a força do braço. Ele sente fome e perde a força, passa sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de um homem em toda a sua beleza, para que habite no santuário.
Ele derruba cedros, talvez apanhe um cipreste ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece, acende o fogo e assa um pão. Mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se curva diante dela. Metade da madeira ele queima no fogo. Sobre ela ele prepara a sua refeição, assa a carne e come a sua porção. Ele também se aquece e diz: estou aquecido, estou vendo fogo. Do restante, ele faz um Deus, o seu ídolo. Inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz: salva-me, tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem. Seus olhos estão tapados, não conseguem ver. As suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Para pensar, ninguém para. Ninguém tem um conhecimento ou entendimento para dizer: metade dela usei como combustível. Até mesmo assei pão sobre suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas. Um coração iludido desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo, ou de dizer: esta coisa na minha mão, e aqui ele está se referindo a esse objeto, esse ídolo, essa coisa na minha mão direita não é uma mentira? Então o Senhor vai falar à nação de Israel: lembre disso. Lembre disso, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel, eu o fiz. Você é meu servo, ó Israel, eu não o esquecerei. É como Deus estivesse dizendo o seguinte: você está colocando a tua esperança em coisas que não existem, que são irreais, e que quando você clamar por socorro, o teu sentimento é que eles esqueceram de você, porque de fato eles são uma mentira. Mas o Senhor está dizendo: eu não me esquecerei de você. Ei! Me busca, me clama, eu não vou esquecer de você. E Deus vai falar sobre isso. E como se não bastasse, Ele vai dizer: como se fossem uma nuvem, varri para longe suas ofensas, o que nenhum falso ídolo pode fazer. Como se fosse a neblina da manhã, eu varri os seus pecados. E aí Deus fala assim: volte para mim, pois eu o resgatei. Deus nos chama de volta, porque Ele sabe que agindo assim, nos perdemos então nos nossos falsos ídolos. Aqui vai aparecer então uma segunda tese de Paulo acerca da humanidade. Olha só, Paulo deixa claro que todos que rejeitamos ao Deus Criador, fazemos uma substituição dele por um falso ídolo. Olha que forte isso. Versículos 21 a 23 mostram isso. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória. Fale comigo: trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Paulo então vai nos ensinar que todos que rejeitam ao Deus Criador fazem uma substituição desse Deus Criador por um falso ídolo. É isso. E os versículos 21 a 23 aqui mostram esse processo de abandono de Deus, que acontece em 4 etapas. Veja bem que a postura de quem rejeita Deus é uma troca, é um movimento de substituição, não é de eliminação. Trocaram a glória de Deus, o Deus Criador, por um, abre aspas, Deus criatura, feche aspas. Então nós vamos aproveitar aqui e definir o que é um ídolo. O que é um ídolo? Ídolo é tudo aquilo criado por Deus, que assume um status de divindade no coração do ser humano. Os versículos 21 a 23 vão mostrar esse processo de abandono. Olha a primeira etapa, como é que vai acontecendo esse processo de abandonar essa realidade da existência de Deus. Em primeiro lugar, os seus pensamentos tornaram-se fúteis. Se tornaram nulos dos seus próprios raciocínios.
É quando a pessoa começa a raciocinar sem levar Deus em conta na sua história. Deus sai da sua equação lógica, racional. Ele raciocina sim, mas Deus não faz parte da sua existência mais. E aí é importante dizer que não há antítese, contradição em alguém que raciocina e crer em Deus. É importante falar sobre isso aqui. Há muitos cristãos intelectuais. A propósito, Deus nos deu a capacidade intelectual de ver, de ler, de compreender, de interpretar a natureza, a ponto de concluir que é impossível uma criação tão maravilhosa não ter sido realizada por um Deus infinitamente maior, e assim dar graças a Deus, assim glorificar a Deus. Veja então, olha aqui, preste atenção, que Paulo está dizendo que o problema é quando você começa a raciocinar e você tira Deus e deixa Deus de fora do seu raciocínio. Tirar Deus da equação da vida nos torna fúteis, vazios, porque a razão por si só não pode explicar o mundo, quem nós somos, por que estamos aqui, para onde vamos, o que nós vamos fazer, como o universo funciona. Preste atenção, queridos, fora do conhecimento de Deus, Paulo está falando isso naquele universo filosófico da razão. Ele está dizendo, fora do conhecimento de Deus, não tem como achar as respostas que explicam essas realidades que toda a humanidade está em busca de respostas. Paulo está, como já disse, no berço lógico, no berço dos inquiridores gregos, do raciocínio. E ele está deixando claro que os raciocínios humanos, que deixam Deus para trás, não encontrará respostas para as questões da existência humana. Ele não está sendo contra a razão, mas contra o racionalismo. Entronizar a razão como centro de todas as coisas que vão trazer as respostas da vida é um tipo de idolatria. Por trás dessa forma de pensar está a filosofia do iluminismo, o racionalismo, o empirismo, o darwinismo. E onde isso nos levou? Até hoje ninguém encontrou as respostas mais profundas do ser humano nessas filosofias. Paulo está afirmando que esses raciocínios se tornaram inúteis. Não os levaram a lugar nenhum. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Então preste atenção, quando desprezamos e rejeitamos Deus, não chegamos a lugar nenhum, ficamos no vácuo. A propósito, Paulo diz, na verdade, é que nós nos tornamos loucos. Então observe que tudo começa na mente. O abandono da existência de Deus começa no raciocínio. É onde primeiramente você abandona Deus. Mas o texto diz que os pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Então aqui está a segunda etapa. O coração se obscurecendo. E olha que profundo. Fisicamente falando, queridos, a luz vem de fora. Nós não temos luz dentro de nós. É a luz que entra pelos nossos olhos, que informa a nossa mente a realidade exterior, o que está acontecendo fora. Se cessar a luz lá fora, então nós vamos entrar em trevas. Todos nós aqui, quando vamos dormir, talvez todos aqui à noite saibam disso, né? Nós apagamos a luz desaparece e nós ficamos em plena, em profunda escuridão. A figura é muito clara. Paulo usa uma figura muito importante, porque ela lança luz à nossa mente. Uma vez que você rejeita a luz do mundo, uma vez que eu rejeito a luz do mundo, uma vez que nós rejeitamos aquele que é a fonte de todo o conhecimento, o seu coração obscurece, escurece, o seu coração fica perdido como alguém que está trancado na mais densa escuridão. Você não sabe quem você é, de onde veio, para onde vai, qual a diferença entre o bem e o mal. Você não discerne a verdade, tudo se torna relativo. Essa imagem, ela define bem o ser humano longe de Deus, quando escolhe suprimir a verdade da existência de Deus. O seu coração se obscurece. Resta então o quê? Resta o suicídio, resta o desespero. Resta me entregar, não é, ao pragmatismo, viver o meu prazer. Me entrego então ao alcoolismo, vou buscando me encontrar de alguma maneira.
no meio de tudo isso, eu estou trocando a glória de Deus. É o que o texto diz. Veja que toda idolatria, ela começa na mente. Toda substituição começa na mente, depois atinge o coração. E agora no versículo 22 aparece a terceira etapa desse processo de suprimir a verdade de Deus e abandoná-lo. O texto diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, na insensatez do coração e obscurecido, eles perderam a noção da sua própria realidade. Nesse ponto a humanidade perdeu o completo senso de autoavaliação. Mas o pior é que continuam se colocando como sábios. Batem no peito e dizem: sim, esse negócio de Deus, de existência de Deus, isso é loucura. Para com isso. Na verdade, eu construo a minha própria história. E há uma falsa visão de sabedoria. Note que ao criarem suas próprias respostas, seus próprios enigmas para as respostas da humanidade, eles estavam se sentindo sábios. Mas Paulo diz que eles tornaram-se, na verdade, loucos. Então veja que é possível ser intelectualmente muito capaz, ter um PhD, estudar em Oxford, em Harvard, na USP, na URGS. Você é cabeção, mas a tua vida pessoal está quebrada. Tua família está quebrada. Você está quebrado, arrebentado por dentro, pensando em morte. Na verdade, você não tem paixão, não tem alegria. É possível sim eu estar inseguro e perdido, ainda que eu seja intelectualmente muito capaz. Paulo está dizendo isso, dizendo-se sábio, abandonaram a verdadeira sabedoria, que é o conhecimento de Deus. E cabe aqui dizer que Paulo não está sendo contra o conhecimento, porque ele era um homem de muito conhecimento. Ele havia sentado aos pés de Gamaliel. Poucos foram como o apóstolo Paulo. Só que ele tinha considerado isso o quê? Fala comigo, esterco, em busca de conhecer a Deus. Paulo está atacando isso. Paulo está lidando com isso. Porque esse é o caminho da idolatria. Começa na mente, querido. Tudo começa na mente, desprezando a existência de Deus. Isso desce para o coração. Você já não conhece mais a verdade sobre você. Sem Deus você vai perder a noção da sua própria realidade. E não consegue mais diagnosticar a sua própria condição. Então chegamos à quarta etapa, finalmente, do abandono dessa verdade da existência de Deus. É quando acontece a substituição. Fale comigo, substituição. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Trocaram, fale comigo, trocaram. Substituíram, fale, substituíram. Trocaram a glória de Deus e elevaram a criatura ao status de Deus. Olha realmente a loucura que chegaram. Eles abandonaram, rejeitaram a verdade do Deus Criador dos céus e da terra, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso. No entanto, eles não conseguiram ficar sem deuses. Fizeram uma substituição. O ser humano não consegue não se prostrar diante de um Deus, seja ele qual for, porque ele foi feito corpo, alma e espírito, e esse espírito deseja se conectar ao Espírito de Deus. Você e eu, como já disse, feitos à imagem e semelhança de Deus, ansiamos, clamamos por nos prostrar diante de um ser superior que vai nos amar, que vai revelar a razão da minha existência, querido, que vai dar sentido à minha vida, à sua vida. Todos nós ansiamos por isso. Agora aqui, contudo, está o ápice das 4 etapas. O ser humano elenca a coisa criada a um status o qual não lhe pertence e passa a amá-lo mais do que o Deus verdadeiro, o Deus Criador. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. E aí, o texto está dizendo que nós trocamos Deus por imagens que podem ser imagens feitas segundo o homem mortal, ou imagens de um animal, ou algo imaginado
que eu materializo, um objeto, seja de prata, de ouro, de metal, que por vezes até o tatuamos, o trazemos para casa, olhamos para aquilo, vou tatuar isso. Outras vezes usamos esse falso Deus como algo apenas decorativo, mas ele tem esse cunho religioso e espiritual, que você talvez não tenha noção, que você dá acesso para que espíritos malignos possam ter legalidade sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os teus filhos. E em outras situações nós levantamos mesmos altares físicos dentro da nossa casa, na nossa empresa, naqueles lugares onde eu vou me prostrar diante daquilo. Mas também, queridos, em outras situações, esses falsos ídolos estão interiorizados na nossa mente e coração, mas nós nunca materializamos eles. Pode ser a sua própria cultura familiar, os seus títulos, a sua carreira, a sua empresa, o orgulho da sua própria história. Pode ser uma ideologia política, pode ser uma filosofia, pode ser a maçonaria, pode ser um clube de futebol. Querido, pode ser qualquer coisa que você quiser. Você vai substituir o Deus verdadeiro por isso. Queridos, eu já vi famílias sendo quebradas por homens que se dobram diante de clubes de futebol. Que aquilo é um Deus para ele, virou um Deus para ele. Está entronizado no coração. Mas às vezes isso é o poder. Às vezes nós entronizamos a fama, o Deus Mamon, o dinheiro. Estamos nos matando porque quero mais e mais e mais. Às vezes o nosso Deus se tornou o sexo. Somos escravos dele. Eu não consigo ter uma relação saudável com uma pessoa debaixo de uma aliança de casamento. Essas coisas Deus está falando conosco. Tudo isso é um falso ídolo, o qual construímos e sob o qual nos prostramos para substituir o único Deus verdadeiro. Jesus aprofunda esses falsos ídolos, quando Ele vai nos mostrar que às vezes aquilo que é um presente de Deus para nós, que é a nossa própria família, de sangue, nós tornamos como Deus. Olha aqui, Jesus vai falar: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus está querendo destronar do coração aquilo que é um presente dele, um filho, uma esposa, um casamento, uma família. Está dizendo: cuidado, porque isso pode ocupar no teu coração um lugar que vai te impedir de me colocar em primeiro lugar. E quantas pessoas nós temos ouvido e visto no Rio Grande do Sul que dizem assim: eu não posso tomar essa decisão de seguir Jesus, porque senão vai ofender meu pai, vai ofender minha mãe. Querido, Jesus traz esta palavra como uma revelação para você hoje aqui, dizendo: querido, se a tua aliança com a tua família for maior do que com Jesus, você não é digno de ser um seguidor dele. E o texto continua, Jesus vai falando. Porque ele vai querer destronar um outro ídolo, que é a auto-idolatria, eu no centro. E ele diz: quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. E ele está dizendo o seguinte: se você quiser poupar a sua vida, se você quiser seu centro, você não vai poder encontrar a verdadeira vida. Ele está falando da auto-idolatria. Agora ouça, Paulo vai apresentar a sua terceira e última tese acerca do abandono de Deus. Mas eu quero antes revisar, porque o primeiro princípio que Paulo ensina hoje e nos trouxe aqui é que todos temos o conhecimento de Deus. Todos aqui nesse auditório. Mas nós podemos suprimir essa verdade e viver como isso não fosse uma realidade. A segunda lição é que todos que rejeitamos a essa verdade da existência desse Deus Criador, nós não vamos eliminar esta realidade espiritual. Na verdade, nós vamos substituir esse Deus Criador por um falso ídolo que nós vamos construir e colocar na nossa vida. Mas aí nós chegamos à terceira verdade. Olha só, toda idolatria conduz à imoralidade. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Mas Paulo, escrevendo aos romanos, então ele vai abrir uma visão espiritual para os romanos, que hoje Deus está abrindo para nós aqui, e ele vai dizer: presta atenção, porque quando você substituir isso, quando você trocar o Deus verdadeiro, você vai entrar por um caminho de perversão, você vai entrar por um caminho de imoralidade destrutivo. E o texto vai dizer por 3 vezes que Deus vai nos entregar a esta realidade. E eu quero explicar o que significa isso. Olha o texto, diz assim:
Por isso Deus os entregou à impureza sexual. Por isso o quê? Porque nós abandonamos essa verdade. O texto diz, por causa disso, Deus vai entregar você à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Presta atenção, você precisa entender, você precisa entender isso. Não é que Deus tem prazer de me entregar e entregar a você uma vida de perversão, uma vida de moralidade sexual. Jamais, você vai entender isso no texto. Mas ele está dizendo o seguinte, querido, a tua idolatria, na verdade, em que você se coloca no centro da vida, onde você despreza Deus, ela vai te levar por caminhos que vai cada vez mais levar você a uma devassidão na sua vida. E como o pai do filho pródigo, ele não vai impedir você de seguir. Na verdade, ele vai permitir que você vá. Ele vai permitir que você vá, sabe por quê? Porque você vai entrar num processo na sua vida onde você vai começar a destruir a si mesmo. E às vezes é só lá no segundo subsolo, quando a gente está quebrado e arrebentado, que a gente vai reconhecer que nós abandonamos a Deus e nós construímos outros falsos ídolos para a nossa história. Essa dor que vai doer no teu corpo, querido. Deus está dizendo, meu amado, é isso que você quer? Eu vou deixar você, eu vou te entregar para viver isso que você quer. Mas não é o que eu queria para você. Não é o meu projeto para você. Olha só, ele vai dizendo isso. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e os seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Se é bendito, ele está dizendo que vai fazer o seu bem, mas você abandonou. Aí ele diz, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, olha só, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o quê? Fale comigo, o que não deviam. Olha só como Deus claramente não tem isso para a sua vida. Ele deixa, mas não é o que você devia viver. Nunca foi o que ele queria. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Agora preste atenção. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Veja bem, que Deus está dizendo, não é que tem ignorância, não. Embora conheçam. Ele diz assim, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Ouça, igreja. Quando eu abandono a verdade da existência do único Deus, Criador, poderoso, eterno, eu abraço uma mentalidade pecaminosa, uma postura de abandono dos valores morais universais. Eu sujeito a minha vida a um padrão moral, ético, familiar, sexual, relacional baixo. Um novo princípio ético, equivocado, pecaminoso e imoral é abraçado por mim. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A idolatria me conduz a uma postura ética depravada. Por isso, quando alguém se converte a Cristo, querido, e pensa em relação ao aspecto moral e sexual da sua vida antes de Cristo, ele sempre se ressente acerca de como foi capaz de sujeitar-se a tantas situações absurdas sexualmente falando. Hoje, com os olhos abertos pela luz do Evangelho de Cristo, vem a vergonha, a culpa, a tristeza, o repúdio. Mas eu quero dizer para você que Deus perdoa você de tudo isso. Ele te lava, Ele te purifica, Ele te santifica pelo sangue de Jesus. Amém, querido? Então entenda algo importante.
Porque somos a criação de Deus mais próximo da sua imagem, o diabo levou a criatura a adorar a própria criatura. Temos então uma exaltação da criatura para o status de um ser adorado, ao mesmo tempo expondo sobre esse falso ídolo a realidade da sua impotência e incapacidade de suprir aquilo que só Deus pode suprir para a alma humana. Nesse ponto então, nós vamos tomando a glória de Deus e colocando o homem no centro. Segunda-feira, quando estávamos aqui, logo cedo de manhã, 6:30 da manhã, conversando com os 12 embaixadores que estão nos apoiando, a nós pastores, nesse desafio da compra do terreno, para contar para eles o milagre que Deus tinha feito. Logo no final, um deles pediu para ficar, ficou comigo. E ele então, no final, fez uma pergunta para mim. A pergunta foi: pastor, sabe como Deus tira o peso da igreja? Sabe como Deus tira da igreja o peso? E ele respondeu assim para mim: tirando a glória da igreja. E nós ficamos conversando o tempo, falamos ali algumas coisas profundas, e eu disse para ele: querido, me escreve isso por favor e me manda. Eu queria ler o que ele escreveu. Um discípulo de Jesus como você. Ele disse assim: a igreja manifesta uma glória que não é sua. E quando ela assume para si essa glória, pesa sobre ela. A glória de Deus é pesada demais. O controle sobre tudo que há no mundo, a direção dos corações, a antecipação a todas as variáveis, a mobilização e desmobilização, só Deus é capaz de suportar esse peso. Uma mentira que Satanás tem contado aos homens nos últimos tempos é que nós somos capazes. Humanismo é a crença de que os homens podem ser bonzinhos o suficientes, sozinhos, de que se nos engajarmos podemos construir uma sociedade verdadeiramente justa, livre e igualitária. Ou, para lembrar dos termos bíblicos, construir uma cidade como a torre que alcance os céus. Estava falando da Torre de Babel. Essa é a ideologia que domina o mundo. É a macronarrativa de onde derivam várias outras. A igreja de Jesus está no mundo e, portanto, está exposta a essas ideologias. O desenho da Disney, Encantos, quantos viram aqui? Olha só, o desenho da Disney, Encanto, transmite essa ideia. Quando a população do vilarejo, sem dons, sem magia, se junta e reconstrói a cacita. Não porque tem a magia, mas porque somos muitos. O humanismo é uma nova roupagem para a velha crença de que, unidos, os homens podem salvar-se. O Evangelho prova que não somos. Não se trata de nós. A gloriosa história escrita desde Gênesis e conduzida até o Apocalipse, querido, é dele. Como igreja de Jesus, nosso testemunho não deve ser sobre aquilo que nós somos capazes de fazer, mas sobre aquilo que Deus é capaz de fazer no mundo por meio de nós. Não podemos assumir, e aqui falando do terreno, não podemos assumir que a compra do terreno tem a ver com a nossa unidade, embora precisemos estar unidos, ou com o nosso esforço, embora precisemos sim fazer o esforço financeiro. Mas o terreno que Deus já deu para a sua igreja não deve pesar sobre a igreja. Ele está sobre os ombros de Deus. Essa batalha já está ganha, porque é Ele quem guerreia. Amém? Você crê nisso? E a proposta daquela incorporadora a nós, não é? Deixa claro, demonstra que Ele é quem está no controle e guerreando por nós. Mas e quanto a mim? Mas e quanto a você? O que me compete? O que nos compete? E a resposta é: o que compete é permanecer. É confiar que Deus está guerreando por mim e manter o meu compromisso, a minha aliança de fidelidade com Ele. Não como um fardo, mas como um privilégio de participar daquilo que Deus está fazendo. E enquanto isso, contemplar a glória que é dele e não tentar assumi-la para nós. Eu gostaria de fazer essa mesma pergunta para você. Sabe como Deus hoje pode tirar o peso de você? Sabe como? Tirando a glória de você. Deixa eu interpretar. Hoje Deus quer tirar de você todo o peso que você está carregando. Porque quando nós decidimos assumir
a nossa história, com a força do nosso braço, nós estamos trazendo para nós uma glória que nos pesará, porque só Deus pode escrever a sua e a minha história e nos fazer vencedores. Mas quando nós achamos que somos nós quem vamos construir a nossa vitória, somos nós que vamos vencer aquilo sem Deus, quando nós estamos trazendo uma glória para nós que jamais, um peso para nós que jamais conseguiríamos carregar, porque a glória dos milagres pertencem ao Senhor Jesus. Então hoje à noite, Deus quer tirar a glória de você, ou de qualquer outro ídolo que você tenha dado esta glória aqui. Quando não damos a glória a Deus, preste atenção, assumindo uma auto-idolatria ou construindo outros falsos deuses, carregamos um peso que não somos capazes de carregar e nem fomos criados para carregar. Por isso nossos pensamentos tornaram-se nulos, fúteis, nossos corações se obscureceram, perdemos a noção da nossa própria realidade e trocamos a glória de Deus, elevando a criatura ao status de Deus. E agora o que fazer? O que fazer, igreja? O que é que o Espírito está falando com você? O que nós precisamos fazer hoje à noite aqui, queridos, é nos arrependermos. O que nós precisamos hoje é pedir perdão a Deus. O que nós precisamos hoje, querido, é mediante esse arrependimento dizer: Senhor Jesus, eu hoje quero fazer uma aliança definitiva e exclusiva contigo. Só isso. Então, 3 alternativas. A primeira delas: ore para que Deus lhe mostre o verdadeiro estado do seu coração hoje, para que Ele sonde. Peça que Ele identifique se há algum ídolo no seu coração e se arrependa hoje mesmo. Abandone, querido. Deixe para trás, destrua hoje, desfaça essa aliança, renegue esta aliança sua com este falso ídolo, que inclusive pode ser você mesmo. Em segundo lugar, ore. E aqui para a igreja, para você que já confessou a Jesus como Senhor e Salvador algum dia da sua vida, ore a Deus para que Ele mostre se você tem negado a existência e o governo dEle na sua vida diária. Talvez muitos anos atrás você já convidou Jesus para ser o seu Salvador, o seu Senhor, mas com o tempo, ainda que parte de uma comunidade de fé, de uma igreja cristã, já há muitos anos, você tem renegado o governo dEle na sua história, na sua vida diária. Talvez no seu casamento, talvez nos seus negócios, talvez na sua vida financeira, talvez nos seus relacionamentos. Então se arrependa disso hoje. Se arrependa e diga: Deus, eu quero assumir de novo essa aliança contigo, te entregando o governo da minha vida diária. Em terceiro lugar, e isso serve para todos nós, Deus está nos chamando nessa noite para nós nos quebrantarmos diante dessa majestade, diante desse poder, desse Deus que está sobre tudo e sobre todos, e fazermos de forma definitiva uma aliança exclusiva com Jesus. Eu termino voltando daquela primeira frase, a frase do início. Quando o homem para de crer em Deus, ele passa não a crer em nada, mas a crer em qualquer coisa. Eu termino com as palavras do profeta Isaías. Ele então, dando esse cenário da glória de Deus sobre os ídolos falsos, ele escreve algumas coisas que trazem para mim e para você nesse momento final a clareza e a compreensão do porquê então fazer uma aliança exclusiva com Deus. Olha o que ele vai dizer: tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer. E queridos, deixa eu dizer, Deus está falando isso para você hoje à noite. Você está prostrado diante de que falso Deus? Ele está dizendo: traga os teus deuses, para eles dizerem aqui o que vai acontecer na tua vida no futuro. Eles não podem dizer nada, porque eles são de madeira, eles são de metais, eles não têm poder, eles não existem.
são uma ilusão do ser humano que quis substituir o único Deus verdadeiro. Deus está dizendo que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado final, ou que nos declarem as coisas vindouras, revelem-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses. Façam alguma coisa boa ou má, para que nos rendamos cheios de temor. Mas vejam só, eles não são nada, e as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que os escolhe. Olha o que Deus está dizendo para mim: meu filho, não vai nesse caminho, que isso é terrível para você. No capítulo 42, versículo 8 e 9, Deus declara: eu sou o Senhor e este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram, as novas eu anuncio, antes de surgirem eu as declaro a vocês. Conduzirei, aí você entra no capítulo 42, nos versículos à frente, 16 e 17, ele diz: eu conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas eu os guiarei, transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Talvez você esteja hoje aqui e os seus caminhos estejam todos destruídos, e Deus está dizendo: se você fizer uma aliança comigo, eu vou colocar você em caminhos planos. Eu vou fazer isso com você, eu farei, essas são as coisas que eu farei, eu não os abandonarei. Todas as vezes que você se prostrar diante de falsos deuses, você vai se sentir sozinho na sua vida, porque o único que não vai abandonar você é o Deus Criador que te fez, que te ama, que se importa contigo, que se importa com a tua casa, com a tua dor, com a tua família, que se importa nesse exato momento com você, querido. E Ele está dizendo: eu não vou abandonar você, eu jamais farei isso. Mas retrocederão com vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos: vocês são nossos deuses. Olha o fim, como é terrível. No capítulo 43, versículo 10 a 13, Deus vai falar: vocês são as minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, eu salvei e anunciei, eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Deus falando à nação de Israel: vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar você, alguém, da minha mão. Agindo eu, fale comigo, agindo eu, quem o impedirá? Quem o impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E por último, Deus vai falar que nem mesmo nós, na nossa busca por Ele, entregamos no nosso coração expressões de culto, de louvor, e no caso, falando daqueles que se prostravam diante dos falsos deuses, Ele diz: você não me comprou nenhuma cana aromática, nem me saciou com a gordura dos seus sacrifícios. E Ele vai dizer o seguinte: mas ao invés disso, você me sobrecarregou com os seus pecados e me deixou exausto com as suas ofensas. Contudo, olha, igreja, a glória do amor e da graça e do perdão de Deus. Ele diz: eu sou o Deus que apago as tuas transgressões. Eu sou Deus. Nenhum outro fará isso, que não se lembrará mais dos seus pecados, se você assumir uma aliança exclusiva e definitiva comigo. Nossa mensagem hoje propõe te apresentar este Evangelho, o Evangelho de Cristo. Esse Evangelho que é a boa notícia de que Deus se fez homem em Jesus Cristo. Ele viveu a vida que eu deveria ter vivido, querido, guardando perfeitamente a lei moral. E então Ele morreu a morte que eu deveria ter morrido, e Ele morreu por nós por amor. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou, provando que Ele é Deus. Ele venceu o último inimigo, querido. E agora, querido, Ele oferece o dom da salvação para todos os que se arrependem e creem exclusivamente em Jesus. Eu termino
convidando você a fazer uma aliança exclusiva com Deus. E embora na semana passada você tenha entendido que a palavra Antigo Testamento, Novo Testamento, Antiga Aliança, Nova Aliança, é algo que Deus fez comigo e com você, e que eu não tenho parte em colocar as condições, é Deus quem coloca tudo. A minha parte é, ou eu recebo e aceito todo esse testamento, ou eu renego isso e não quero. Deixa eu te dizer, preste atenção. Porque eu não quero que você faça essa aliança hoje inconsciente. Eu quero te dizer hoje algo muito profundo. Eu sou casado com a Marta há 28 anos, quase 29. Deus tem nos dado essa graça. Você acha que seria normal? Você acha que seria normal? Até pode ser comum hoje na sociedade brasileira. Eu virar para a Marta e dizer assim, vamos ter uma relação aberta eu e você? Vamos. Eu sou o principal homem seu, mas você pode ter relação com qualquer outro homem aí. Está tudo bem para mim. Ou a Marta virar para mim e falar, vamos ter uma relação aberta? Tá bom? Eu sou a sua principal mulher, mas você pode ter qualquer outra mulher que você quiser. O que você acha desse tipo de acordo? O que você acha que aconteceria na minha história e da Marta? Você sabe que essa mentira da relação aberta é fruto do pensamento feminista, da francesa que criou essa história toda e que estabeleceu para a vida dela esse tipo de relacionamento, mas que na velhice teve que admitir que isso foi a desgraça da alma dela e daquele homem. Presta atenção aqui. Às vezes nós lidamos com Deus como se nós tivéssemos uma relação aberta com Ele. Eu quero Jesus, Ele é até o principal na minha vida. E presta atenção, quando a gente está falando de pluralismo religioso, é desse engano, é dessa mentira. Você estabelece um tipo de relacionamento, faz de Jesus o teu Senhor, Salvador, mas você também vai pedir ajuda, vai se relacionar com outros falsos deuses. E aí nós estamos vivendo uma relação espiritual aberta, como se Deus aceitasse isso. Eu quero te dizer hoje à noite, que o que Deus está dizendo para você, é que isso será uma terrível desgraça para a história humana. Paulo estava dizendo isso. Por isso, queridos, hoje à noite, o que Deus está falando para esta igreja, para você que está aqui, que chegou aqui, talvez um convidado, um amigo, é que existe uma ilusão de que você vai encontrar nesses falsos ídolos o que só Deus pode fazer por você. Talvez você chegou aqui hoje misturado com tanta coisa na sua vida, buscando socorro ali, em tudo quanto é lugar, mas Jesus está dizendo, você não precisa de nada disso mais, porque em mim você tem tudo o que você precisa. E esse é o convite para essa aliança hoje à noite, uma aliança definitiva. Deus, eu quero romper com essas minhas buscas outras, eu quero fazer uma aliança única, exclusiva e definitiva com Jesus Cristo. Eu quero saber quantas pessoas neste lugar aqui já tomaram essa decisão. Levanta a sua mão bem alto. Já fez uma aliança com Jesus definitiva. Amém. Amém. Desafio para você é fazer aquela pergunta. Ele tem governado a sua vida diária? Esse Senhor? Mas eu quero orar com pessoas hoje aqui, a quem o Espírito Santo está convidando para esta aliança. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Ele está aqui. E eu convido você a fazer esta oração comigo. Você que nunca fez esta aliança, hoje o Senhor o trouxe aqui para ajudá-lo a compreender que não existe outro Deus, outro Senhor que ama tanto, o único Deus verdadeiro que criou você e que tem um projeto. A Bíblia diz que Ele escreveu a sua história. Toda ela está escrita por Ele. Os seus dias foram contados por Ele. É uma história de amor que Ele construiu para você,
para que você viva um relacionamento com Ele. Hoje Ele está te convidando para esta aliança exclusiva e definitiva. E se você deseja fazer essa aliança aí mesmo onde você está, faz essa oração comigo. Faz essa oração. Uma oração simples, dizendo: Senhor Jesus, eu voluntariamente escolho fazer uma aliança definitiva e exclusiva contigo. Você quer fazer essa aliança? Faz essa oração comigo, aí onde você está. Repita essas palavras: Senhor Jesus, eu hoje escolho voluntariamente, conscientemente, fazer uma aliança exclusiva e definitiva com Jesus, contigo, Jesus. No teu nome eu oro. Amém. Eu gostaria de ver quantas pessoas nesse auditório hoje aqui querem se juntar a todas essas outras pessoas que já fizeram essa aliança. E nós todos que já fizemos queremos ajudar você nessa jornada. Você que fez essa oração agora, faz um sinal com a sua mão bem alta para eu ver você. Pode fazer. Quantas pessoas aqui? Amém, 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 amém. Eu vou convidar a igreja a ficar em pé, por favor. Eu quero pedir algo a vocês que fizeram essa oração pela primeira vez. Vem aqui à frente, eu quero cumprimentar o Senhor. Quero dar um abraço. E vocês que fizeram essa oração, sai do seu lugar e vem aqui, eu quero. Bendito seja o nome de Jesus. Ele te recebe hoje aqui. Glória a Deus. Vem um homem aqui abraçar este homem, por favor. Fique aqui. Você que fez essa oração enquanto... Amém, amém, que lindo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindos à família de Deus. Glória a Deus. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vinda à família de Deus. Que lindo. Olha só, presta atenção. Presta atenção aqui. Bem-vindo à família de Deus, a essa aliança tremenda. Ele recebe vocês, cada um de vocês, como filhos e filhas hoje aqui. Querida igreja, nós queremos nos unir a vocês numa declaração hoje de fé em relação a essa aliança. Bem-vindo, bem-vindo, querido, à família de Deus. Bem-vindo a essa aliança com Deus extraordinária. Glória a Deus. Olha para essa declaração e vamos fazê-la juntos. Quero convidar vocês que estão aqui à frente a fazerem essa aliança com Deus. E a nós que já fizemos essa aliança, hoje renovar essa aliança com o Senhor. Amém, queridos? Vamos fazer essa declaração juntos, com o nosso coração e em alta voz. Nós vamos contar 1 a 3 e vamos falar juntos, eu e você juntos. 1, 2, 3. Senhor Jesus, eu hoje escolho voluntariamente e conscientemente fazer uma aliança única, exclusiva e definitiva contigo. Eu renuncio todas as minhas alianças religiosas e espirituais do passado, todos os meus vínculos com outras religiões, com falsos deuses e ídolos do meu passado. Eu renuncio a todos os pactos que já fiz com entidades espirituais e hoje, pelo sangue de Jesus, eu anulo toda possível influência do mal que ainda possa estar recaindo sobre a minha vida e minha família. Eu entrego a minha vida completamente a Ti, Jesus. Eu Te reconheço como o único Deus verdadeiro e suficiente para guiar todos os meus dias futuros. Livra-me de mim mesmo e de toda a influência do mal. Perdoa-me de todos os meus pecados. Eu me arrependo dos meus maus caminhos e escolho Te seguir por toda a minha vida a partir de hoje. Eu creio, Jesus, que com a Tua fidelidade e com o Teu amor eterno, eu nunca serei abandonado. Em nome de Jesus, amém. Dá uma
abraço aí quem está do teu lado e diz: nós temos uma aliança com Deus Todo-Poderoso.